Boa noite, igreja. Que bom que você está aqui. Certamente Deus tem algo para todos nós. Eu quero agradecer imensamente ao pastor Mauro, esse amigo, a Marluz. Obrigado, Marluz, por me safar de um problemão que eu arrumei. Eu não vou contar para vocês porque eu não gosto de fazer fofoca, mas eu trouxe o sermão errado. E quando eu cheguei aqui, eu falei, já preguei esse negócio. E eu preguei o sermão da minha igreja e não daqui. A igreja em movimento. Falei, tem nada a ver, eu estava falando de finanças, que é o sermão que eu estou pregando lá na nossa igreja. E hoje é dia do pastor, fui tremendamente abençoado hoje pela manhã em nossa igreja, por tudo que vivemos lá. Eu faço acompanhado da minha esposa, queria que ela ficasse em pé, eu chamo de Cida, essa mulher linda, maravilhosa, grande mulher. Eu digo que ela orou de joelhos e eu orei do terraço. Então aí veio ela e eu, ela alta e eu baixinho, mas tem sido uma mulher que tem me abençoado tremendamente. O pastor Mauro falou do nosso grupo. O nosso grupo a gente chama de máfia. É uma máfia maravilhosa, uma máfia espiritual, uma máfia cristã, onde sai confusão de tudo que é lado, e de vez em quando a gente está lá intercedendo uns pelos outros. Irmãos, 56 anos desta igreja, a nossa lá completou agora em abril 84, eu estou lá há 32 anos, pastor Mauro aqui há 30 anos, e existe uma mera coincidência, porque no dia 28 de março, o pastor completa 26 de março, ele completa aniversário de ministério, e eu, 28 de março, assumi a PIB Santa Cruz em 1993. E o pastor Mauro um dia me convidou para vir aqui. Eu falei, rapaz, é o mesmo dia da culto de gratidão lá em nossa igreja, e não dava para eu vir. E aí convidou agora de novo, eu falei, eu tenho que ir. E eu agendei esse mês apenas sair uma vez, que é aqui, e vou sair 4 vezes, porque semana passada preguei num culto, pastor Mauro, de 100 anos de idade de uma irmã. E aí eu falei, não tenho como negar. Aí me veio outro colega, aniversário da igreja. Eu falei, não posso negar. E aí eu vou ficar 4 cultos ausentes de minha igreja. Mas com muita alegria eu estou aqui. E quando eu cheguei aqui, irmãos, eu comecei a perguntar ao pastor Mauro sobre o tamanho da igreja. Eu comecei a olhar e olhei aqui atrás, tem uma quadra. Irmãos, imagine alguém fominha. Sou eu. E eu fui lá na quadra, olhei a quadra e não vi uma cesta de basquetebol. E eu falei, esse é um problema, viu, vice-moderadora? Falei, como é que não tem? Eu sou craque de basquetebol. E eu fui jogar um campeonato de basquete e o técnico me colocava no banco todo o tempo, Mauro. E eu não entendia por quê, essa água aqui é minha? Eu não entendia por que eu ficava no banco de reservas, ficava chateado. E o meu time foi para a final do campeonato, irmãos. E eu não joguei nenhum minuto. Está rindo porque não era você que estava lá. E faltando poucos segundos para acabar o jogo empatado, o técnico manda eu entrar na quadra. Eu tomei um susto, todo o campeonato, sem jogar, e agora, últimos segundos do jogo, e eu entrei, irmãos, nervoso, e a bola veio para mim. Eu dei um jogo de drible assim rápido, baixinho, né? E arremessei a bola em direção à cesta. E sabe o que aconteceu? Eu acordei. Mas um monte aqui estava esperando a bola cair na cesta. Foi ou não foi? A irmãzinha, a senhora achou, não foi? Obrigado que a senhora acreditou em mim. O outro lá estava rindo de mim o tempo todo. Amados, estar em movimento é algo que Deus deseja de nós. Eu quero compartilhar com você o segredo de estar em permanente movimento. Em permanente movimento. Deus tem colocado no coração desta igreja, com toda certeza, propósitos incríveis. Deus tem traçado metas para esta igreja ao longo destes anos.
Porque há um propósito de Deus. Aos 56 anos atrás, quando esta igreja é organizada, e provavelmente com tempo de ponto de pregação, congregação, não sei quanto tempo preciso, mas todo esse tempo, a igreja já era um plano de Deus. E você está aqui hoje comemorando 56 anos, significa que você faz parte do plano de Deus para esse tempo. Você pode dar um amém? E eu quero ler com você inicialmente apenas um versículo, Atos 1:8, que diz assim, vamos juntos ler? Mas e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Em todo tempo, Deus tem colocado, e estamos vivendo um tempo muito especial, esse tempo que Deus tem levantado obreiros incríveis, e temos tanto focado num avivamento, e temos tanto falado sobre uma vida de compromisso, de lealdade com o nosso Deus, e um tempo quando esta igreja comemora 56 anos, e eu quero fazer uma coisa para você que você talvez não saiba, Pastor Mauro, nunca mais vocês vão comemorar 56 anos. Nunca mais. Observe que Deus está dando uma oportunidade de 56 anos e ainda de um avanço em movimento, porque vai chegar aos 57. E não pode haver em nosso coração, especialmente no seu coração, uma inércia, porque há algo muito grande para o próximo ano, a qual a igreja viverá desde 56 anos até os 57. E eu não sei qual o projeto que você tem no seu coração, mas Deus tem um projeto para esta igreja. Deus tem um projeto que está sendo colocado no coração do pastor Mauro, para que daqui a um ano a igreja viva em pleno movimento. Você pode ficar em pé um instantinho? Quem não puder, fica sentado. Amém. Abre o braço, irmão. Isso é movimento. Se você não se movimentar, você vai ficar atrofiado. Se você não se movimentar, os seus nervos vão paralisar. Você pode sentar. Sabe, há uma necessidade de movimento. E ao longo destes anos, esta igreja vive como uma organização em movimento, com uma fé genuína em Cristo. Você não se movimenta, e esta igreja não se movimenta simplesmente porque há algo que você quer, mas algo que Deus tem para a sua vida e para a vida desta igreja. Uma fé que te move, uma fé que faz você avançar, uma fé que não permite você ficar paralisado, e esta fé com certeza há de gerar crescimento na comunhão com Deus e com a própria membresia, a irmandade da igreja. Isso gera fé, gera movimento, gera uma visão ampliada no poder de Cristo, o Senhor da igreja. Então não tenho dúvida que tem gerado uma jornada especial na experiência com Deus diante dos desafios. Eu conversava muito rapidamente com o pastor Mauro essa semana, e a gente conversou um pouquinho, acho que uns 5 ou 8 minutos no máximo. E ele disse para mim assim: estamos aqui estudando PGMs. E aí eu perguntei qual era, e ele começou a me explicar. E eu quero dizer para você algumas coisas, o quanto este projeto de Deus vai fazer essa igreja movimentar, o quanto a igreja vai sentir algo diferente. E eu vou compartilhar isso um pouquinho mais com você. A igreja começa com um movimento quando a visão de Deus é dada ao pastor. Deus trata com o líder. Então esse projeto chamado PGM ou PGs, que você vai ouvir por muitas vezes, isso deve mover o seu coração. O seu coração deve estar em movimento. A sua fé de que milhares de pessoas neste lugar hão de conhecer Jesus Cristo através da sua vida. Um movimento que não pode parar. Um movimento onde a palavra do Senhor exige de nós que possamos ir
por todo mundo, seja na obra missionária, seja você também um missionário, porque a obra missionária começa em mim, a obra missionária começa em você. Todos nós somos missionários. Posso ouvir um amém? Quem não concorda com isso, fica em silêncio. Mas você é um missionário, e Deus quer de você um movimento. Iniciar um movimento por vezes é muito fácil, mas permanecer em movimento é difícil. Irmãos, há algum tempo atrás eu e a esposa fomos recomendados a fazer academia. Vai fazer academia, e nós fomos empolgados, irmãos. Eu fiz a inscrição, fiz os exercícios, e começamos, e foi um negócio tremendo. E de repente a esposa teve um problema no joelho, falou: amor, vou ter que parar por recomendação médica. Eu falei: a recomendação vem para os dois, para você e para mim, vamos parar com esse negócio, você está aí, eu também estou. Irmãos, para a gente conseguir voltar, está sendo uma luta. Nós estamos tentando voltar há 2 anos. Aí nós nos comprometemos: olha, segunda-feira vamos começar a fazer uma caminhada. Eu falei: isso mesmo, amor. E aí marcamos a data, e todo dia eu falava: amor, segunda-feira. Imagine você, pastor, passar o dia inteiro movimentando para lá e para cá. Eu fui dormir muito cansado, foi um final de semana muito terrível. E a esposa, às 5h30 da manhã, me acorda e diz: amor. Falei: foi. Aí ela: movimento, caminhada. Eu falei: mas hoje é segunda-feira. Mas foi você quem disse que era segunda-feira. E lá fomos nós, irmãos, 8 quilômetros. Aí eu voltei para casa, lembro daquele dia, eu falei assim para ela: amor, eu preciso dormir 5 minutos. E ela falou: tudo bem, amor. Eram 8 e pouquinho, eu deitei e acordei 12h. Eu estava num movimento inerte. Sabe, mas há uma necessidade, porque você iniciar por vezes um movimento é muito fácil, mas permanecer em movimento é muito difícil. A igreja precisa estar em movimento. Quantos estão aqui que provavelmente já iniciaram ministérios, que já tiveram ideias, Deus já tratou com você em projetos incríveis e você parou no meio do caminho? Talvez haja irmãos aqui hoje que pararam o ministério, começaram movimentos, mas pararam e não estão se movimentando para nada. Eu vim aqui hoje para dizer para você, meu irmão, que Deus quer te ver de novo em movimento. Deus quer te ver ativo. Deus quer te ver trabalhando, sabe? Iniciar, sem desistir no caminho. Sabe, eu tenho líderes lá que trabalham comigo há alguns anos. E eu tenho um jovem que ele é tremendo, faz um trabalho com o embaixador do rei há muitos anos. E eu me lembro que ele foi ao meu gabinete. E ele começou a conversar comigo assim: pastor, o senhor já sabe, eu estou nesse negócio há 15 anos. Falei: que bom, irmão, meninos estão sendo abençoados. Falei: que bom. Pastor, chegou meu tempo de parar. E eu tomei aquele choque, eu não estava preparado para aquela notícia. E eu perguntei para ele por quê. Ele disse simplesmente o seguinte: pastor, eu já estou 15 anos nisso, está na hora de eu parar. E eu falei: rapaz, que legal, eu acho que eu também tenho que parar. Ele: mas o senhor vai parar? Eu falei: sim, rapaz, eu estou aqui há 27 anos, você está aqui, já parou? Eu passei 27 anos que eu estou aqui, mas o senhor não pode parar, pastor. Por que eu não posso parar? Porque o senhor é o pastor. Eu falei: não importa por isso, você é um líder, Deus te chamou para estar em movimento, e eu também, então nós não podemos parar. O Senhor quer que você pare, ou você que quer parar? E ele disse: não, eu que quero parar. Eu falei: vamos orar agora. Isso tem mais ou menos 5 anos, e ele permanece trabalhando com os embaixadores do rei. Sabe por quê? Porque é um movimento que não pode parar. Se você tem parado o seu ministério, meu irmão, é tempo de volta. Hoje o Senhor te convoca a estar envolvido. Eu posso garantir que para manter em movimento é preciso saber a quem nós estamos servindo nesta jornada. Você não serve ao pastor Mauro, você não serve a Marluz, você não vai servir ao pastor Ellison ou qualquer grupo que venha cantar aqui, como o grupo lindo que cantou aqui hoje, da Central de Belford Roxo. Mas você serve a um Deus que é todo poderoso. É Ele quem quer te ver em movimento. Mais do que os líderes que comandam a igreja ou que orientam a igreja, é o próprio Deus, sabe? Então eu posso ter a convicção de que o Senhor está desejando ver você em movimento. Você quer estar em movimento? Diga amém. Eu costumo chamar amém só para poder acordar você, para você ficar em movimento comigo. Sabe, Deus quer você em movimento. Talvez você diga assim: pastor,
Eu já tenho uma idade avançada. Há tanta coisa que a gente pode fazer, irmãos. Eu fui pregar no aniversário dessa senhora de 100 anos semana passada. E essa mulher me inspira. 100 anos. Ela cozinha a comida dela, ela lava a roupa dela, ela faz comida, ela faz tudo. Lava a roupa, sozinha. Mora sozinha. Com 100 anos. E ela fala assim para mim: pastor, te visitei essa madrugada. Falei: foi mesmo, irmã? Eu estava aqui orando pelo senhor. 100 anos, lúcida. Eu estava aqui orando pelo senhor. Passa madrugadas. Aí você pensa que a vida é mole, né? Ela tem um problema na perna direita que dói 24 horas por dia, sem parar. Um dia ela estava chorando tanto de dor, a netinha dela, bisneta dela, chegou lá e falou assim: vovó, não chora não, Jesus vai curar a senhora. Sabe por quê? Isso é legado. Pessoas vão passando. Quem está em movimento tem um legado. A Bíblia trata de muitos exemplos de pessoas que mantiveram movimentos e foram incríveis na execução de suas tarefas. Outros pararam. E eu gostaria de saber a você nesta noite se você está em movimento. Qual é o movimento que você está fazendo? Sabe, o jovem rico, ele começou um processo de movimento, mas desistiu. Vai, vende tudo e depois volta. Não, não quero. Judas Iscariote também estava num processo de movimento. Seu final poderia ter sido outro, mas ele optou por um movimento diferente. Ele optou por um movimento de traição. Ele optou por paralisar. Pedro permaneceu até o fim. Pedro não parou. Sabe, Pedro, como eu e você, um dia pensou em parar. Depois que ele foi alcançado pela palavra do Senhor, que disse assim: Pedro, vai me negar 3 vezes. E quando Pedro lembrou das palavras de Jesus, na 3ª vez, Pedro paralisa. E diz o texto que Pedro vai para casa e fica ali pensando em tantas coisas. E de repente Pedro diz assim: vou pescar. O que os discípulos fizeram? Nós vamos contigo, nós vamos em movimento. Pedro era um líder. Observe uma coisa, irmão, que o Espírito Santo ministra. Por vezes líderes param e param seus liderados. Líderes que param os seus liderados. Se você tem paralisado o seu ministério, irmãos, cuidado, porque há outros que estão parando porque você está parado. Mas sabe o que o Senhor fez? O Senhor vai até a praia e permite Pedro viver pela uma 2ª vez uma grande experiência, que é a experiência da pesca maravilhosa. E aí que Pedro fala o quê? Jesus fala o quê para Pedro? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes, tu me amas, tu me amas, tu me amas. E Pedro diz: a partir de hoje vou seguir. O chamado de Pedro para ser pescador de homens passa agora a viver isso, sabe? Mas Jesus diz lá em Lucas 9:62, Jesus disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meu irmão, você já botou a mão no arado, vai em frente. Não dá para parar. Sabe, eu quero apresentar algumas coisas para você nesta noite que podem atrapalhar no processo de você estar em movimento. Eu quero citar pelo menos 4 aspectos e quero começar o primeiro, para que você não perca, para que nada te atrapalhe na corrida desse movimento. Não perca o foco no meio da corrida. Não perca o foco. Eu me lembro que eu, adolescente, eu sempre gostei de esporte e fui fazer uma maratona. E eu cheguei em 2º lugar na maratona de adolescentes. Eu não lembro quantos quilômetros eram, se era 12 ou 16 quilômetros, chamava de maratona para a gente. E eu fui. E eu estava tão eufórico que eu cheguei em 2º lugar. E sabe o que aconteceu? Não foi sonho não, tá? Eu estava correndo mesmo. Eu fui desclassificado quando foram apanhar aquela listinha de quem passou pelo posto. Eu não passei por um posto, provavelmente eu cortei caminho. Por isso eu cheguei em 2º lugar, porque eu ia chegar lá em 10º. Eu falhei na minha caminhada. Sabe, irmãos, na sua movimentação, da sua carreira, não perca o foco. Não perca o foco. Não perca o foco. Não perca o foco. Só tem um que deseja que você perca o foco
da sua jornada está em movimento. É o inimigo das nossas vidas, é o inimigo das nossas famílias. Sabe, irmãos, eu penso, Paulo vai dizer em Filipenses 3, 13 e 14: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não perca o foco. A igreja jamais poderá perder seu foco. A igreja não pode perder o foco. Aliás, deixa eu parar aqui uma coisinha nesse meu sermão e fazer uma pergunta para você. Depois o pastor Mauro se vira para consertar. Ele é meu amigo, eu posso fazer a bagunça aqui. Depois ele não me convida mais. Ainda tem que arrumar o que eu fiz. Vou fazer uma pergunta, pastor, eclesiologicamente. Ah, Jesus amado, que perigo. Você sabe quem é a igreja? Pode responder, pastor Mauro, deixa. Quem é a igreja? Zero para vocês. Zero. Eu falei que eu ia fazer bagunça. Vou fazer uma pergunta, vou fazer uma colocação para você. Vamos tirar o nós e vamos colocar o eu. Então faz coisa que eu estou fazendo na pergunta agora para você. Quem é a igreja? Que fraqueza, vocês não almoçaram hoje não? Todo mundo convidado a jantar com o pastor Mauro daqui a pouco. Vou perguntar de novo, quem é a igreja? Então, pergunte uma coisa para você. A sua igreja está em movimento? A sua igreja está em movimento? A sua igreja está em movimento? Sabe, porque quando eu coloco, pastor Mauro, todos, nós, eu vou na carona, eu não preciso estar, basta que todos façam. Ah, quando eu vejo o PGM, pastor, eles estão pensando nisso. Não, nós estamos pensando juntos. Posso ouvir um amém? Amém. Só meia dúzia que deu amém, quero ouvir um amém direito. Amém? Amém. Isso, irmão. Porque a igreja em movimento, a igreja quem é? Então é você que tem que estar em movimento. Não perca o foco. Não perca o foco. Manter o foco é o nosso maior e importante desafio. Sabe, gosto de Pedro. E Pedro estava num barco, já era madrugada. E acontece que há um vento forte e de repente vem alguém andando sobre o mar. E quem está andando sobre o mar? Jesus. E aí os discípulos começam a pensar, é um fantasma. E aí daqui a pouco alguém diz, não, é Jesus. Lembra disso? E aí Pedro fala assim, mestre, se és tu mesmo que está vindo sobre o mar, manda-me o quê? E ter contigo. O que Jesus fala para ele? Vem, o que Pedro faz? Vai. Em determinado momento, Pedro perdeu o foco, afundou, e Jesus disse, homem de pouca fé, vem comigo para o barco. Sabe, meu irmão, se você perder o foco, você vai afundar. Se você perder o foco, você deixará de estar em movimento. Sabe, eu venho dizer a você nesta noite de aniversário, não perca o foco. Não perca o foco. Estar em movimento sem perder o foco, sem perder o objetivo. Eu gosto de pescar. E temos um grupo de pesca lá na igreja. De vez em quando a gente vai, e eu sou meio agitado. Já fui de noite, já fui de madrugada, já fui de manhã. Mas eu me lembro que uma das pescarias que nós fomos era à noite. E eu perguntei para o rapaz do barco, que a gente estava voltando para descer do barco. Eu perguntei assim, meu amigo, como é que você sabe que nós estamos indo na direção certa? Ele tem desespero, irmão. Ele disse, está vendo aquela luz vermelha lá embaixo? Eu falei, estou. Então, a gente vai na direção. Eu falei, Senhor, se essa luz apagar, eu estou frito. Primeira oração, a luz não apague. Mas nós chegamos ao destino. Deixa eu dizer para você, a nossa luz, que é o nosso foco, ela nunca se apaga, porque é a luz de Jesus. É a luz de Jesus. Mantenha o seu foco. Mantenha o seu foco. Não permita que o inimigo venha tirar a sua visão do grande objetivo. Lembre-se em todo o tempo que Deus tem levantado um líder para esta igreja, para dizer o foco, a direção que você precisa caminhar. Deus não levanta mais do que um líder, Deus levanta líderes para caminhar com o líder, mas o líder é o pastor Mauro. Posso ouvir um amém?
O dia a dia é do pastor, né? É o pastor. E às vezes nós somos questionados, nós somos confrontados. E eu vou chegar um pouquinho lá na frente da minha experiência com isso, para que você possa entender. Mas eu quero caminhar. Estou tentando achar aqui um relógio, pastor, que eu sou meio... Minha esposa me ajuda? Isso. Quando der 11 horas você me avisa. Tá bom? Segunda coisa que você não pode estar em movimento e perder, se atrapalhar nesse movimento, é dar ouvido a vozes estranhas. Quando Jesus diz para os discípulos: permaneçam em Jerusalém, porque virá poder sobre vocês. Não era uma voz qualquer, era a voz do próprio Senhor. Permaneçam, porque vocês vão começar um movimento, vocês vão entrar em movimento, vocês vão receber mais poder, mais autoridade, mas não dê ouvido às vozes estranhas. Lá em João 10:5 vai dizer assim: mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Irmão, quando eu preparava isso aqui, eu me lembrei de quando eu era criança. Porque se eu falar que eu era pequeno, você vai achar que foi ontem. Mas eu era criança. E eu comecei aos 7 anos a ir para a escola sozinho. Minha mãe só me levou um dia na escola. Minha mãe trabalhava fora, lavava roupa, aquele negócio todo. Meu pai também trabalhava fora. Então eu fui para a escola com 7 anos sozinho. Comecei aí. E minha mãe dizia uma coisa que eu penso que a maioria aqui já devem ter ouvido: meu filho, no meio do caminho, não pare para conversar com estranhos. Estranhos não precisam te dar orientação. Alguém já passou por isso? Ou só eu? Só os mais jovens, né? Sabe, se você der ouvido a vozes estranhas, se você der ouvido a alguém estranho, por certo, o seu caminho será diferente. Como igreja que está em movimento, eu convido você a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, através do pastor de vocês. Uma igreja em movimento não dá ouvido a vozes estranhas. Sabe, a experiência de Neemias na reconstrução do muro é fantástica. Alguém chega lá e fala assim: olha, está te chamando lá em cima. O que ele diz? Não posso parar. Estou fazendo? Não vou ouvir vozes estranhas. Eu tenho que ouvir a voz de Deus. Talvez alguns aqui já tenham parado porque ouviram vozes estranhas. Eis que hoje o Senhor traz uma palavra para você, meu irmão. Ouça a voz do Senhor e mantenha o seu foco. Não ouça pessoas estranhas. Precisamos ter todo cuidado com aqueles que nos falam durante o caminho, durante a jornada. Pessoas vão fazer com que a obra pare, vão tentar de tudo, são instrumentos do inimigo para parar o movimento da igreja. A igreja precisa manter o seu foco, mas a igreja não pode ouvir vozes estranhas. Mas eu quero caminhar para um terceiro passo. Não se é possível negligenciar o processo só porque não está do seu agrado. Vou repetir isso. Não sei se você consegue colocar essa frase para mim aí, a mídia, que essa frase é bacana para você colocar aí se você puder. Negligenciar o processo só porque não está do seu agrado. Irmãos, isso aqui é muito forte. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra do Senhor é recheada de informações para a gente. Tantas coisas. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 1,6: por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que há em você. Sabe, quando você negligencia o processo porque você não concorda, não é do seu agrado, você vai paralisar. Eu contei para você aqui sobre academia. E eu estava lá em Mangaratiba tomando água de coco com a esposa. E lá tem uns aparelhos de ginástica. E tinha uns jovens fazendo exercício. E um dos exercícios que eles faziam lá era o que eu fazia na academia. Aí eu, garotão, 62, estava com 60 naquela época, parei para o garoto e falei assim: qual a tua idade? Ele falou: 24. Falei: quantos que você faz aí nos exercícios? Eu faço 3 séries de 15. Falei: rapaz, eu faço 5 séries de 20. Como é que você faz? Aí cheguei para a esposa e falei: amor, o cara faz 3 séries de 15, eu faço 5 de 20. Ela falou: amor, esse aparelho é diferente. Falei: que nada. E eu fui, irmãos,
o meu aparelho lá na academia. Aí fiz, e ela falou, como é que você está? Eu falei, estou bem. E aí dormimos, eu acordei igual Robocop. Ela falou, o que foi? Eu falei, foi os exercícios de ontem. Eu fui fazer o que não devia. Sabe, por algumas vezes nós paramos porque não é do nosso agrado. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui para algumas coisas da minha vida pessoal. Eu tenho 62 anos de idade. Eu fui para o seminário, eu tinha 19 anos de idade. Com 26 anos eu fui ordenado ao Ministério da Palavra. Farei agora, essa semana, 36 anos que eu sou ordenado ao Ministério da Palavra, com 2 igrejas que eu pastoreei. A primeira fiquei 2 anos, 5 meses e 17 dias, e logo no domingo seguinte tomei posse, onde estou há 32 anos e 3 meses. Fui presidente de associação de igrejas do Oeste Carioca, considerada a maior associação do Brasil, talvez da América Latina. Hoje está dividida, mas ela era a maior, 6 vezes. Fui presidente da Convenção Batista Carioca. Fui presidente da Ordem dos Pastores Carioca. Fui vice-presidente, fui secretário e fui mais algumas coisas. Nesses 36 anos. E durante esses 36 anos, eu ouvi muitas coisas sobre projetos para a igreja. A igreja que cresce, igreja explosiva, igreja aí, métodos e mais métodos e mais métodos. Irmãos, quando eu ouvia falar célula, a minha carne tremia por dentro. E vários colegas, rapaz, tem que conhecer o projeto Célula. Tem a convenção com o PGM. Irmãos, eu fiz curso de núcleo de estudo bíblico nos lares, que foi um projeto nacional. Eu participei, eu amei aquilo. Mas quando falava em célula, a minha carne tremia. Eu tinha pavor de ouvir falar em célula. E aí eu comecei a criar um projeto para a igreja, chamado Casa Prometida. Eu assistia todas as madrugadas um seriado, uma série sobre Terra Prometida. Todas as madrugadas eu assistia. Eu assisti aquela série, que foi uma novela. Eu assisti em 2 semanas todos os capítulos. E fiquei apaixonado por aquilo, e eu criei um projeto para a minha igreja, Casa Prometida. E comecei a anunciar na igreja, irmãos, já vinha aí a Casa Prometida. Irmãos, Casa Prometida, amém. E o povo dava amém. E nada de começar, eu estava fazendo um projeto, e escrevendo um projeto, era escrevendo de madrugada, eu escrevendo de manhã. E um belo dia, um colega me fala assim, Ellison, vamos comigo assistir uma pregação agora de manhã, lá em Oswaldo Cruz. Falei, rapaz, eu estou ocupado, eu estou escrevendo um projeto para a minha igreja. Ele falou, mas a gente vai tomar café, e até meio-dia a gente está de volta, e você continua à tarde. Era férias minha e folga ainda por cima, porque eu folgo às terças. Era férias e folga, eu estava escrevendo o projeto. E aí eu fui, e cheguei lá, sentado como vocês estão, o pastor começou a pregar. Pregou 1h30 mais ou menos. Não vai ser igual a minha aqui, porque o meu são 3 horas que o pastor Mauro me deu. Enquanto o pastor pregava, irmãos, eu sentado no meio do templo, eu comecei a chorar. Mas eu chorei, pastor Mauro, copiosamente. A minha esposa do meu lado só orava e eu chorando, mas chorando muito. Sabe por quê? O pastor que estava pregando se chama Paulo Mazzoni. E ele pregava sobre célula. E todo o projeto que eu tinha e estava escrevendo, ele começou a pregar célula. Eu falei, ué, o cara copiou meu projeto lá em casa. Enquanto eu vim para cá, ele desfolhou minhas páginas. E aí eu descobri que eu estava implantando células. Eu tinha medo de célula, viu, pastor Mauro? Eu tinha medo. E eu comecei, tem 1 ano, a trabalhar em células. Estamos com células. Já fizemos batismos pelas células. Estamos agora, domingo que vem, eu estou realizando batismos de frutos de célula. E espero até o final do ano chegar a 30 células. E o povo está vibrando. Irmãos, Deus está movendo Santa Cruz como eu não imaginava. Sabe, quando eu comecei a temer de célula, eu me converti. Sabe qual é o tópico que eu estou dizendo para você? Não podemos negligenciar o processo só porque não está do meu agrado. Sabe, célula não era do meu agrado.
célula não era do meu agrado. Mas quando Deus começa a trabalhar em meu coração, o meu coração se movimenta para a célula. E hoje o povo está vibrando com células. Sabe, quando eu vejo o coração do pastor Mauro, não é movido por ele, não é movido por pessoas desta igreja, é movido pelo Espírito Santo, porque a palavra é: permaneçam em Jerusalém, permaneça aqui orando, permaneça aqui clamando, para que do alto venha poder. O projeto é traçado por Deus e não por homens. Não podemos negligenciar um projeto de Deus, que pelo fato de eu não concordar, não gostar, eu tenho que conhecer. Eu tenho que conhecer. Eu queria convidar você, meu irmão, a se envolver, estar em movimento nesse processo e nesse projeto chamado PG. Sabe, você vai entender o que é isso mergulhando nisso. Sabe, engraçado que já tive membros que falaram assim: pastor, eu não gosto de célula. E eu falei: mas o que você pode falar sobre célula? Nada. Eu falei: mas você nem conhece e diz que não. Eu, por exemplo, não como macarrão de espécie alguma. Aí alguém pergunta: você sabe o gosto de macarrão? Claro, eu comi durante muitos anos. E alguém me pergunta assim: como um senhor normal não come macarrão? Todo mundo come macarrão? Todo mundo não, eu não sou todo mundo. Minha mãe já dizia quando eu era criança: você não é todo mundo. Então eu aprendi que eu não era todo mundo. Mas aí eu não como macarrão, porque eu fiquei doente. E durante 30 dias eu fui obrigado pelo médico a comer macarrão sem sal. Irmãos, quando eu terminei 30 dias, eu falei: nunca mais eu como esse treco. E não como. A saúde pública nacional diz: macarrão faz mal para a saúde. Aqui passa isso? Não, tá, só em Santa Cruz. Mas nem em casa da minha esposa gosta de comer macarrão. Irmão, você não foi chamado após a sua salvação para fazer o que você gosta, mas você foi convocado para estar em movimento, para fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. Deus quer cumprir o propósito dele na terra, através da sua vida. Deus quer usar você em projetos maravilhosos nesta igreja. Paulo vai dizer em Filipenses 1,6: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E eu quero então caminhar para o último tópico: coisas que podem atrapalhar o seu processo de movimento. Se esquecer que aquele que começou a obra irá aperfeiçoá-la. Durante o caminho do movimento, Deus vai aperfeiçoando, Deus vai tratando com líderes, Deus vai tratando com o pastor da igreja, Deus vai tratando, Deus vai movendo, Deus vai aperfeiçoando. Sabe, irmãos, nenhum de nós já sabe tudo, nenhum de nós. Eu vi aqui instrumentistas, eles não nasceram instrumentistas. Esse negócio aqui, branco e preto, irmão, para mim é a melhor cor que pode existir, que é a cor alvinegra, Botafogo. Mas isso aqui para mim não funciona. Pode botar aqui outras cores que não vai funcionar. E esses dias eu pedi para o irmão lá, falei: irmão, dá um dó maior. E ele foi lá e deu o dom maior. Eu falei: irmão, não entendo nada disso, eu só pedi para saber que você sabe que é o dom maior. Ele pensou que eu ia cantar, irmão. Mas sabe o que acontece? Todos que começaram a tocar esse instrumento sentaram aqui e começaram a dar notas desafinadas. E foi um processo de aperfeiçoamento. Quem é pianista aqui? Você, vem cá, irmão. Sabe tocar? Vamos ver, testar agora. Pastor Mauro, se tocar mal, já vou dispensar, entendeu? Agora é que eu quero ver, rapaz. Vamos lá. Vocês querem escolher a música que ele vai tocar? Não, né? Não, deixa o cara tocar, porque ele já decorou a música que ele vai tocar, irmão. Ele só sabe essa. Toca lá, meu irmão. Tem som aqui para ele? Senão vai despedir também você, se não botar som aqui. Qual é a música? Está afinado ou não, irmãos? Agora toca uma música afinada, pelo amor de Deus, cara. Senão eu tenho que dispensar você, eu não posso.
Depois eu não volto aqui não, você vai ficar com o pastor Mauro. Tá bonito? Porque foi aperfeiçoado. Obrigado, irmão. Tá contratado. Pode vir semana que vem para tocar de novo aqui. Salva de palmas para ele, né? O cara toca muito. Irmãos, a obra que o Senhor quer fazer na sua vida vai sendo aperfeiçoado no movimento. Durante todo o movimento, o Senhor vai operando na sua vida e na vida dessa igreja. Sabe, muitas vezes nós somos imediatistas. Nós queremos resultado rápido. Hoje tudo nosso é muito rápido. Você manda uma mensagem agora para o pastor Mauro e você nem apertou a tecla verde, já está esperando a resposta. É assim ou não é? Aí você vê lá em cima assim, online, ele não quer me responder. Ele não quer falar comigo. Só que o cara está com o telefone ligado lá, não sei aonde, que eu sou craque nisso. E aí você quer a resposta rápida, e a resposta não vem. E você fica ali nervoso. E aí você liga o telefone está no mudo. Offline. Ninguém consegue falar. Sabe por quê, irmãos? Nós queremos resultados imediatos. Deixa eu te dizer uma coisa. O movimento que Deus quer fazer é no tempo dele, na forma dele, e os resultados serão através do nosso aperfeiçoamento. Nós temos amigos que estão lá em Portugal. Irmãos, batizar 1, 2, 10 em Portugal é um desafio gigantesco. Estamos com um parceiro nosso em Roma, na Itália. Irmãos, como é difícil. Ele esteve agora no Brasil, esteve lá em nossa igreja, ele esteve aqui com vocês, pastor Cleverson, ele esteve lá comigo. Irmãos, nós ficamos apaixonados pelo projeto. Mas como é difícil, sabe, somos todo o tempo imediatistas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Estou fechando já meu sermão. Aquele que começou é fiel para cumprir e aperfeiçoar no nosso coração tudo quanto nós devemos fazer. Você precisa estar em movimento. Deixa eu terminar, pastor. Estou no meu tempo já aí? Já passei. Tenho quanto tempo, pastor? 10 minutos. Eu só preciso de 9h59. Vou deixar, amor, vou cumprir os 10 certinho. Ela está ali falando, pastor, não fala que é 10 que ele passa. Meu irmão, deixa eu contar para você aqui. 2021, eu fui no aniversário, lá naquela negócio da Gávea, onde tem ali a corrida. Como é que é o nome? Isso, fui lá. E quando nós voltamos de lá, minha esposa falou assim, recebi uma picada de um mosquito no braço. E aquilo deu uma dor de cabeça tremenda para ela. E em poucos dias, descobrimos que ela estava com Covid. Em poucos dias, quem estava com Covid era eu. E dizem, as más línguas, para arrumar confusão, que eu peguei Covid dela. E disseram assim, você pegou Covid de gente grande, então ficou pior do que ela. Ela pegou do mosquito e eu peguei dela. Então o mosquito era pequenininho e ela grandona, né? E eu fui parar no hospital, irmãos. Fomos 3 vezes. E os médicos diziam, volta para casa, volta para casa. E o que eu vou falar para você aqui é a mais pura verdade para eu fechar a minha palavra. Eu estava deitado no chão lá em Mangaratiba e a esposa falou assim, você está com febre. Já estava uns 6 dias com o Covid, quase 7 dias, e o Covid não passava. E eu falei, não amor, eu não estou com febre. Está com febre, não está? E ela verificou a minha temperatura. Eu estava com 39,9. 39,9 sem sentir febre. Sem sentir febre. E a esposa diz assim para mim, amor, se arruma, nós vamos no médico. E eu comecei a arrumar minhas coisas e ela falou, olha, você se arruma porque você vai ficar internado. Irmãos, até aquela data, eu nunca fiquei internado mais do que 12 horas num hospital. Nunca. Já fiquei para tomar soro. E aí eu não posso contar a história aqui porque é muito longa. Mas fiquei 12 horas ou 6 horas no soro. Foi a única vez que eu fiquei. E eu fui parar no CTI do hospital.
Era uma segunda-feira. E naquele dia, eu soube que eu ia ficar internado e que eu estaria no CTI. E eu fui para o Hospital da Glória. E todo mundo que ligava para minha esposa perguntava: onde o pastor está? Está na Glória. E do outro lado alguém chorava: calma, ele está na Glória, mas é no Hospital da Glória. Aí ela começou depois a arrumar o negócio, né? E a notícia corre rápida: o pastor está na Glória. Quando eu cheguei lá, ligaram para ela e disseram assim: senhora, seu esposo vai ficar aqui 2 dias, e 2 dias ele vai para casa, porque o organismo dele é bom, ele está num quadro maravilhoso. E eu fiz caminhada no hospital, e o fisioterapeuta disse: olha, o senhor está muito bem. Eu falei: dá para a gente caminhar na rua? Não queria caminhar com a esposa, mas lá eu queria, né? E no outro dia, irmãos, aquilo que era bom ficou muito mal. Ligaram para minha esposa e disseram o seguinte: ele teve uma piora acentuada. E aconteceu que vinha um médico, eu tomava muita injeção na barriga, acho que eram 4 por dia, diferentes injeções, e medicamento, e muita coisa. Até que um médico chegou perto de mim e perguntou assim: qual o remédio que o senhor toma para glicose, para diabetes? Eu falei: nenhum. Mas como não? Está dando quase 300 de glicose. Eu falei: não é possível, eu nunca tomei remédio para glicose. E ele foi embora, fazia reunião com os médicos lá. Daqui a pouco volta outro médico, outro especialista: senhor, há quanto tempo o senhor fuma? Eu falei: que é isso, rapaz? Sou pastor. Tenho 32 anos que eu sou pastor. Não é possível. Seu pulmão está 100% negro. Não é possível que o senhor nunca fumou. Seu pulmão é de um fumante que não para de fumar. Eu falei: não é possível. E eles saíam do meu quarto. Veio outro médico. Eu falei: não é possível. Senhor, qual o remédio que o senhor toma para pressão? Eu falei: nenhum remédio. Sua pressão está batendo 26 e não conseguimos baixar. Naquele dia, eu vi a morte de perto. Eu tive um mal súbito e eu vi que eu estava apagando, literalmente apagando. O grupo que a gente faz parte recebeu algumas notícias, não todas essas, mas eu estava ali. E durante a madrugada, eu vi que eu estava morrendo, literalmente morrendo. Eu então orei e agradeci a Deus pelos meus 56 anos para 57 de vida. Falei: Senhor, quero te agradecer porque tudo que eu realizei, dirigi a igreja, fiz tudo certinho, cuido da minha esposa, cuido dos meus filhos, tenho um casal de filhos. E ali eu fechei os meus olhos e apaguei, literalmente apaguei. Eu vi pastor Mauro e Marluz, eu vi durante este momento que eu estava apagado, eu vi o meu funeral. Talvez alguns não acreditam nisso. Eu vi o meu funeral no cemitério lá de Jardim da Saudade, em Paciência. Eu vi o funeral. E eu via um vulto com os braços abertos na parte mais alta, onde ficam os corpos para capela, para velório. E essa voz dizia assim: nunca vi nada igual. Para mim eu estava morto. Às madrugada, não lembro bem a hora, aparece uma senhora médica e me acorda. Quando ela me acordou, irmãos, para quem viveu em Covid aqui, alguém ficou internado, sabe o que eu vou dizer? Chegou toda de branco, cabeça, máscara, toda de branco, e tocou em mim: seu Ellison. E eu abri os olhos e declarei isso: a senhora é o anjo que Deus mandou? Ela disse: não, eu sou a doutora Fabiana. Temos o único nome que eu lembro.
E ela disse: eu vim aqui fazer um procedimento no senhor. Eu falei: se foi Deus que mandou a senhora, pode fazer. Então cortou aqui do lado do meu pescoço, colocou aqui na virilha. Isso já era quinta-feira de manhã. Eu não podia mais sair da cama para nada, nada. E eu passei a quinta, a sexta, o sábado tiraram essas borrachas, esses fios estavam em mim. Eu acordei nesse dia que a médica veio, eu estava cheio de eletrodos no meu corpo. Os eletrodos saíram todos, eu estava com a cama molhada, parecia que tinham jogado um balde d'água, muito sol. E no domingo, para a gente fechar aqui, eu estava no quarto e entrou um médico, eu não lembro o nome dele. Só sei que ele disse assim para mim: seu Ellison, eu estou começando o meu plantão, estou iniciando o meu plantão. Eu saí de um plantão de 24 horas e eu fico aqui com o senhor por 12 horas, com os pacientes daqui. E começamos a conversar. Eu disse que eu era pastor, eu disse que a igreja eu amava, estava tendo culto na igreja, eu nem assisti o culto online, e eu sei que eu estava vibrando ali, conversando com aquele médico. E ele falou: seu Ellison, eu tenho que ir no seu quarto, porque eu tenho outros pacientes para ver. E eu disse: doutor, antes do senhor sair, eu posso orar pelo senhor? Ele falou: claro que pode. Eu me lembro que eu peguei a mão dele e comecei a orar, a clamar por ele, clamar. E quando eu terminei de orar, aquele homem chorava copiosamente. E ele disse assim: seu Ellison, eu sou médico há muitos anos, eu nunca chorei em um quarto de pacientes. Eis que eu estou aqui a chorar, porque sinto neste quarto a presença de um grande homem cuidando do Senhor. E digo mais, o Senhor também é um grande homem, mas há uma força maior que está aqui nesse quarto, cuidando do Senhor. Recebi alta no dia seguinte, não vi mais esse médico. Madrugada eu escutei quando ele falava com a equipe médica dele. Todo esse quadro que eu lhe falei, de que foi de quarta até sábado, domingo para segunda eu estava de alta. Estou até hoje sem nenhuma sequela, nenhum medicamento para nada que foi apontado naquele hospital. Sabe o que eu entendi com isso, irmãos? Porque eu preciso estar em movimento para viver para o meu Deus. Eu preciso viver para o meu Deus. Uma igreja em movimento deve compreender o agir de Deus. Uma igreja em movimento deve manter o seu foco na oração, comunhão e estudo da palavra. Uma igreja em movimento não perde a direção dada por Deus, não perde o seu foco. Uma igreja em movimento não dá ouvido a quem não está vivendo a vontade de Deus. Uma igreja em movimento tem sua fé firmada em Deus e vai em frente, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Uma igreja em movimento sabe e conhece a voz do seu Senhor. 56 anos, eu comecei a ouvir o pastor Mauro dizer o seguinte: igreja gosta de presente no seu aniversário. Quem é a igreja? Depois ele acerta isso aí. Queria convidar o pastor Mauro e a Marlúcia aqui à frente, rapidamente. Aqui, não vou pedir para eles tocarem instrumento, porque eu não quero que eles paguem esse mico. Mas algo que Deus colocou no meu coração quando eu cheguei aqui hoje à noite. Queria que você ficasse em pé, por favor. Uma igreja em movimento, ela precisa de crentes em movimento. Quantos podem dizer um amém comigo? E esse movimento da igreja, ela é pelo Espírito Santo e nós nos movimentamos, nós tomamos atitudes. E eu queria fazer um convite a você essa noite, a você dar um presente para o Senhor nesta casa, a sua vida em movimento. A sua vida em movimento. Pastor Mauro e a Marlúcia vão estar aqui para comandar vocês. Eu vou embora daqui a alguns minutos ou alguma hora, não sei quanto tempo. Mas vocês permanecerão com eles.
em movimento. Eu queria saber, nesse momento de aniversário da igreja, quem quer se dar de presente para o Senhor e permanecer a igreja em movimento e dizer para eles: eu estou aqui para estar em movimento, porque eu não posso parar. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar com você, que quer estar em movimento, movido pelo Espírito Santo de Deus. Não importa a sua idade, não importa qual é o seu ministério, saia do seu lugar. Talvez alguém vai dizer assim: eu posso votar aqui sentado. Não, Deus disse para você vir para cá. Deus quer você em movimento, meu irmão. Não perca o foco. Não importa a sua idade, não tenha preguiça, irmão. Você quer estar em movimento? Diga para Deus, através do seu ato de vir aqui à frente: eu estou em movimento e quero estar em movimento. Não importa quem venha falar, a voz do Senhor será ouvida por mim. Não importa os desafios que vierem, eu estou aqui, pastor, eu estou aqui como presente de Deus, eu estou me doando para estar em movimento. Meu irmão, esse é o mover de Deus para a sua vida. Talvez você diga assim: pastor, eu não sei o que eu vou fazer. O Senhor vai te direcionar, meu irmão. O Senhor vai te direcionar. Seja criança, olha, qual a sua idade, meu filho? 11, eu me batizei com 8 anos. Com 14 eu estava pregando. E não paro. Há mais alguém em nome de Jesus? Não importa a sua idade. Pastor, o que eu vou fazer na igreja? Quem vai te dizer é o Senhor. Você vai dizer para Deus: estou aqui para estar em movimento. Pastor Mauro, eu estou aqui para estar em movimento. Há mais alguém em nome de Jesus? Eu sei que é uma guerra. Não é fácil não, irmão, porque você vai estar publicamente: eu estava esperando pessoas que viessem para se converter hoje. Ei, conversão é mudar de direção, e talvez a direção que você está é parado, e água parada apodrece. Quem não está em movimento fica enferrujado. O Senhor não quer você parado. Há mais alguém em nome de Jesus que o Espírito Santo trabalha nesta noite? Há mais alguém? É a última chance. Quem é a igreja? Então esteja em movimento. Você quer uma igreja que ore? Ore você. Você quer uma igreja que evangelize? Evangelize você. Você quer uma igreja forte na EBD? Venha você para a EBD. Você quer uma igreja que contribua financeiramente? Contribua com o seu dízimo, com a sua oferta. Você quer uma igreja presente nos cultos? Venha para os cultos. Venha para os cultos. Venha para os cultos. Você pode virar para cá um pouquinho para mim? Só para eu orar, encerrando. Logo em seguida o pastor Mauro vai estar com a palavra. Feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida. Senhor, está aqui crentes, uma igreja em movimento, uma igreja que não vai parar. O inimigo não vai fazê-los parar. E eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que eles estarão em movimento, movidos pelo Teu Espírito Santo. Eles estarão caminhando, sustentados por Ti, e não há nenhuma voz que vai fazê-los parar. Nada, nenhum desafio será grande para eles, mas o desafio Tu vai dar a vitória para eles. Pai, em nome de Jesus, permita que esta igreja em movimento gere muitos PGMs, que essa igreja ganhe muitas almas para Jesus aqui. Pai, que todos os embaraços caiam por terra e que toda a obra que Tu queres fazer será perfeita neste lugar. Derrama unção sobre cada um. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pastor Mauro, você pode voltar ao seu lugar, por favor.